Entrevista com o deputado da Vitória, que coincidentemente também é vice-presidente do PDT no estado, né? E a gente gostaria de começar pela sua origem, que é Colatina. Sou filho de Colatina, nascido lá há Então, 44 anos. como é que está esse processo sucessório em Colatina? Como é que você está vendo? Você também possivelmente pode ser um candidato? Como é que está vendo lá? Olha, a cidade, a Constituição não permite a reeleição porque o prefeito atual já foi reeleito. Então, naturalmente, muitos nomes se colocam, né, para discutir e ter a possibilidade de disputar nomes novos na cidade. A população, nós observamos que não só em Colatina, mas como em todo o estado e no país, ela tem ficado muito insegura em relação à política mediante esse momento da economia e dessa instabilidade política no país, né? O Congresso Nacional, o governo federal tem deixado as pessoas um pouco mais desconfiada daqueles atores que se propõem a representar a sociedade. Em Colatina também é esse cenário. Nós observamos que as pessoas ainda não se posicionam com nomes, mas a gente que está já no terceiro mandato de deputado estadual e eu disputei 2 eleições, eu sou muito buscado nesse período, até para que possa sugerir, né, em relação à próxima eleição. Eu estou muito entusiasmado nesse terceiro mandato, até com o trabalho que nós estamos desenvolvendo em todo o estado, né, também pelo partido. Vamos ter candidatos a prefeito em vários municípios. Eu tive muitos votos no Espírito Santo, inclusive também fora de Colatina, né? Fora de Colatina foram 34 mil votos. Isso me deixa uma responsabilidade, porque as pessoas também nos buscam para debater nesses municípios. Mas Colatina é minha cidade, sou filho de lá, moro lá, minha família está lá, tenho uma vontade muito grande de fazer muito mais pela cidade. Então passa pela administração municipal. Mas seu nome é um nome cogitado. Exatamente. Vamos abrir um pouco esse leque, né? Lá tem o PT, que deve se juntar àquele que o produziu lá, né? O que é o Guerino, né? Que é um provável candidato. Ele é na liderança da cidade, né? E tem também o deputado federal do PSB, né? Que é o Folleto. Paulo Folleto. Que deve estar sendo cogitado. Tem o outro vereador, Renzo Vasconcelos, fala em disputar a eleição. Tem o vereador Sérgio Meneghel e tem seu nome. Como é que fica nesse basquete aí? Como é que entra? Acho que vai sobressair aquele que tiver mais capacidade de agregar, né? E a população tem que ser ouvida. Então, eu estou focado no mandato, ainda nós temos tempo para isso, mas eu tenho discutido o processo lá e não tenho restrição às lideranças, né? Acredito que a administração municipal é a única quem está hoje, o grupo que está administrando a cidade pode ser a única restrição, até pelo histórico da minha relação. Fora a administração, nós vamos estar conversando com todas as lideranças para ver que nós construímos uma eleição mais consolidada e obedecer à vontade popular, porque o tempo de vida e o tempo de vida pública tem que trazer maturidade, né? E principalmente uma disputa majoritária, que eu tive a oportunidade de participar por 2 vezes e debater com a cidade, isso tem uma obrigação de nos tornar mais maduro. Não dá para fazer uma disputa da vontade própria sem ter um alicerce de um grupo político e de uma parcela da população avalizando. Agora, deputado, Colatina é uma cidade polo, uma cidade que tem muitas demandas, não tem tanta receita, uma cidade de médio porte, não tem tanta receita, né, quanto uma Vitória, uma Serra, e tem muitas lideranças que estão evitando, que hoje tem mandatos né, parlamentares, estão tentando evitar entrar na disputa eleitoral, até para não perder capital, porque a situação política está muito instável e tem muita liderança com medo de perder capital e disputar uma eleição. Vale a pena entrar numa disputa municipal em Colatina? Depende da análise da pessoa, porque o que representa o capital para cada um, né? Os valores são diferenciados por pessoa.
Eu já participei da eleição municipal em condição muito mais adversa, né? Contra uma disputa de adversários que eram apoiados pela administração municipal e outra apoiado pelo governo do estado. Mas o patrimônio que eu adquiri naquela eleição, para mim, foi muito considerável, né? Maturidade e o debate, que nós conhecemos a cidade, também conhecemos a discussão sobre o processo eleitoral, tivemos maturidade, e isso eu não perdi, porque eu lembro que na época eu fui o único deputado que tive uma reeleição dobrando os votos. Agora, nesse processo, a gente está ouvindo mais, né, participando mais, e a vontade que a gente tem é porque os desafios, eles são importantes, né? Você administrar uma cidade que tem autossubsistência financeira, que tem uma boa receita, administrar uma cidade que tem já poucos passivos a serem resolvidos. Agora a Colatina precisa fazer muita coisa, né? A gente sabe que precisa de alguém com entusiasmo para administrar a cidade, com motivação, precisa de iniciativa, porque não tem receita própria para investir, não tem nem para o custeio, nem para a sua despesa própria. Então precisa de alguém que possa ter a habilidade de buscar recursos nas duas esferas, estadual e municipal. Para isso tem que ter muita motivação e tem que agregar a população e as lideranças políticas. Ele tem que perder menos tempo para debater discussão política e mais tempo para poder buscar atualizar a cidade, né? Agora, um elemento que deve entrar nessa discussão eleitoral é a questão do Rio Doce, né? A tragédia que aconteceu, Colatina foi um dos municípios que foi bastante atingido, né? Ainda sofre com os problemas, os desdobramentos desse crime ambiental que aconteceu. E o senhor trabalhou, né, numa comissão da Assembleia, né, de discussão desse problema. E como é que o senhor vê o impacto desse efeito na classe política dessa região por onde passa o Rio Doce? Olha, Renata, acho que a população de Colatina e das cidades, né, de Marilândia, Baixo Guandu, Linhares, e todos também que fazem parte dessa grande bacia do Rio Doce, se atentaram agora que eles bebem esgoto tratado. Todo o esgoto dessas cidades, eles vão diretamente para o nosso Rio Doce. Com a lama que veio, né, com a queda das barreiras lá de Samarco, a população começou a perceber a importância da vida, né, do Rio Doce para elas, né? Colatina e Valadares, principalmente, que faz a captação total da água para consumo dentro do Rio Doce, as pessoas ficaram em pânico, desesperadas, porque não tinha alternativa, né? E a alternativa foi discutida, além da empresa, da sua responsabilidade, dos governos municipal, estadual e federal, mas também todos os órgãos participaram dessa discussão, né? A população viveu e está vivendo um caos. Essa comissão foi constituída na Assembleia e ainda ela está ativa, nós estamos lá acompanhando esses processos, e é um negócio que não tem doutor, não tem especialista para ver a profundidade disso, né? Isso fatalmente vai fazer parte do debate eleitoral, já está fazendo preliminarmente, e isso está dando aí uma responsabilidade sobre os atores que se propõem a representar o município, porque o município percebeu que não tem estrutura para poder servir a população, não tem alternativa para poder captar água, não tem perspectiva também de poder buscar essa alternativa. O governo federal, numa irresponsabilidade, vai à nossa cidade em duas catástrofes, né, em 2013 e também agora em 2015, faz anúncios, gera expectativa da população e não cumpre. A empresa Samarco não cumpre, totalmente irresponsável, não vai pagar. É muita gente aproveitando do sofrimento da população da minha cidade, né? O Ministério Público tem se posicionado firme, o Ministério Público Federal também tem se posicionado firme, mas tem uma grande parte dos atores estão sendo omissos, né? A administração municipal tem defendido principalmente os interesses das empresas e não tem defendido o interesse da população. Entre a empresa e a população, toca a população, né? O assédio do poder econômico é muito grande nisso. Então, assim, isso não está fazendo parte só do debate eleitoral, não está fazendo parte do debate das famílias, da população, dos filhos
né, de todo mundo que mora naquela cidade e depende. Acho muito difícil a resolução desse caso, tendo em vista que a quantidade de demanda judicial acho que já superou todas que nós tivemos no nosso país aí, porque nesses municípios muita gente foi prejudicada nos seus negócios, nas suas propriedades, né, em toda a sua receita. E quanto custa isso? Até quando isso vai ser restituído? Então, assim, o Poder Judiciário está preparado para isso, o Ministério Público? Quantas ações? A empresa vai ter estrutura para poder defender? Então, assim, é uma profundidade de problema que a gente não tem a dimensão disso, mas quem se propor representar a cidade tem que entrar sabendo que esse é um desafio para a administração. Deixa eu voltar ao cenário político. Vocês do PDT vão disputar quantas prefeituras agora em 2016? Olha, a perspectiva é de nós estarmos disputando aí de 35 a 40 prefeituras, né? Numa grande parte delas, nós temos esses pré-candidatos em mais de 40 municípios. Mas, com o desenrolar desses debates, acredito que muitos se firmarão como candidatos e é tradicional no processo eleitoral que os candidatos na discussão, um se torna um vice do outro, né, e compõe essa chapa majoritária, e pode ser que em determinados locais o PDT possa até contribuir, né, junto com esse debate e apoiar determinada candidatura, declinando da sua candidatura própria. Mas hoje nós temos pré-candidatura em mais de 40 municípios definidos, né, alguns deles com candidatos à reeleição, e nós agregamos outros prefeitos que saíram dos seus partidos e vieram para o PDT. Nós tivemos um acréscimo grande no decorrer do segundo semestre de 2015, e isso dá um corpo ao partido, né? Acredito que nós teremos aí uns 100 vereadores eleitos. Hoje nós temos aproximadamente 70, uns 100 vereadores eleitos, e a perspectiva é de fazer mais de 15 a 20 prefeitos aí, né? Uma segurança que nós temos. O PDT está trabalhando para trazer mais lideranças nessa janela que abre agora em março para fortalecer a base? Olha, nós estamos constantemente nessa discussão. De chegada de novos quadros para agora em março? Temos sim. Né? Temos em algumas cidades, né, uma conversa, mas a decisão, né, do Supremo Tribunal é que o mandato do prefeito pertence a ele, então isso já pode estar sendo feito em qualquer tempo, né? Diferente do parlamentar. Vamos para o Eldorado do PDT, Serra. Há um zum que é possível que o deputado federal Vidigal não seja candidato na Serra. Vocês discutem isso, essa possibilidade? Olha, o nosso presidente Sérgio Vidigal tem afirmado em todas as suas entrevistas que o PDT vai ter candidatura no município de Serra, né? Isso é fato. Ele tem deixado muito claro também, se tiver alternativa viável para que possa disputar a eleição com competitividade, ele possa estar apoiando outro nome. Mas ele também está sendo muito cobrado pela população, né, do município, nós sabemos disso. Eu acredito assim, que tem uma grande possibilidade da candidatura do nosso deputado federal Sérgio Vidigal ser fato, né, nessa eleição. E acho pouco provável que ele consiga convencer a população lá a não disputar a eleição. Porque a história dele nasceu na Serra, né, é forte na Serra. Deputado, o PDT nacional é base do governo federal e aqui no estado, algumas lideranças como o senhor são críticas a essa posição. Como é que é essa discussão dentro do PDT aqui do estado? Acho que o PDT podia dar esse presente para a gente, né? Assim, eu falo isso, não é aqui na instituição do Século Diário, não. Eu falo em qualquer lugar do nosso Brasil, inclusive lá na sede nacional. O PDT é um partido que tem uma boa história, né? E se Brizola tivesse vivo, acho que a gente estava num outro palanque aí, debatendo já uma outra proposta. O Brasil já experimentou esse governo, né? E a gente pode estar trabalhando, né, com esse governo, mas sem precisar estar
participando, né, do governo federal com um ministério e apoiar as ações do governo que sejam boas para o nosso país, mas ter independência lá no Congresso para votar naquilo que a população vê como interesse dela. Então, isso não tem preço. Então, a minha posição é essa. Nada contra o governo federal, mas essa independência que o partido pode ter, ela tem um valor muito maior. O meu posicionamento é esse. E hoje o PDT do Espírito Santo, ele é pró-Dilma ou ele é contra Dilma? Olha, essa é uma pergunta que eu não tenho essa resposta assim, mas o presidente já se posicionou na independência, né? Inclusive na possibilidade do voto da admissibilidade do impeachment, né? Então, assim, vai depender do convencimento dele, ele tem afirmado isso, e meu posicionamento está a favor da população, né? Acredito que a população assim, tem se colocado muito na dúvida em relação a tantos fatos que têm acontecido, né, sendo apresentados aí dessa administração, e pode ser que alguns fatos novos possam surgir. E aí o PDT? Né, esse cheque em branco eu não concordo com ele, que foi dado no último encontro do partido. É necessário que a gente possa ter um pouco mais de cautela, de prudência, porque se tiver um fato que agrave, nós já avalizamos enquanto partido. Então, assim, meu posicionamento era aguardar, porque todos os partidos estão na prudência de aguardar, né? Exceto o PMDB, que tem esse tamanho grande no governo. E aqui no Espírito Santo? O PDT está no governo, não está no governo do Paulo Artung? Onde que ele está? O PDT se colocou desde o início no governo, né? Nós tivemos uma discussão que não estava prevista no decorrer de 2014, mas foi desenhado no decorrer de 2013, foi desenhado em 2014 na eleição, e dois parceiros disputaram a eleição. O deputado Sérgio Vidigal apoiou o governador Paulo Artung, que se elegeu, e depois chamou o partido para poder participar do governo e está lá. E todos os membros têm contribuído, né, com a decisão que o partido teve, inclusive também na minha pessoa. Então, o PDT está do lado deste governo, apoiando na Assembleia, está apoiando também com a participação na Secretaria de Assistência, que foi uma definição pelo diretório. O Rodrigo Coelho é fato concreto no PDT? Foi feito o convite através do presidente. Acredito que ele vai estar aceitando. Aí esse diálogo ainda não foi totalmente aberto ao diretório. Bem encaminhado na Justiça Eleitoral a entrada dele, né? Acredito que está bem avançado para isso, as informações que eu tive do nosso presidente. Vocês vão aumentar a bancada, entra ele, entra também agora veio o ex-deputado. Tem o convite para que ele possa estar assumindo a secretaria. Naturalmente o deputado Durão virá para a Assembleia, de 2 para 3, né?